Desliga aqui. Olá, graça e paz a todos. Estamos iniciando um devocional nessa noite e hoje falando sobre o tema que a gente havia proposto, que é encontros com Jesus. Eu quero ler apenas um versículo na Bíblia Sagrada que está em Isaías 43, versículo 1. Apenas esse versículo que está no texto sagrado. Isaías 43, 1. Diz assim o texto: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Apesar de ter lido esse texto em Isaías, e como eu disse, a gente ia falar hoje sobre encontros com Jesus, na verdade eu vou falar de um encontro. Jesus, com seu ministério terreno, os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, narram alguns encontros que ele teve com algumas pessoas, né? Ele falava para multidões, mas muitas vezes falava para uma pessoa só, e teve alguns encontros pessoais que ficaram registrados pelos 4 evangelistas, tanto os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como também o apóstolo João, o seu evangelho também narra alguns encontros. Então, muitos tornaram muito conhecidos, né? Que a gente escuta falar, né? Quantos e quantos encontros Jesus não teve com várias pessoas, com os apóstolos, com os discípulos, né? Encontro com Pedro, encontro com João, encontro com Natanael, encontro com Tomé, né? E tantos outros, encontros com a mulher pecadora, encontros com a mulher samaritana, encontro com Nicodemos, com o centurião, com a mulher de Ciro Fenícia. São muitos encontros. Mas o que é mais importante a gente notar nesses encontros, né, é o modo como Jesus tratava essas pessoas, né? O modo como ele agia. Então a gente vê muitas vezes os sermões de Jesus, a gente vê as parábolas de Jesus, são textos maravilhosos, né? Muitos discursos de Jesus, mas é quando ele encontrava e tinha esses encontros com essas pessoas, você vê muito a maneira, né, como Jesus as tratava. Então, foram muitos, né? Além desse, a gente poderia citar vários outros. Mas hoje eu gostaria de falar de um que ele narra um dos encontros, mas ele não é tão falado, devido não ter tantos detalhes, né? Pelo menos em um desses encontros, que foram vários, né? Com essa mesma pessoa. Mas alguns ficaram marcantes e outros existem especulações, né? Eu quero falar sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena. Essa personagem ela é intrigante na história. Existem algumas passagens que narram algumas mulheres com esse nome, né? Fora Maria, mãe de Jesus, a gente encontra outras Marias, né? No Novo Testamento. Era um nome muito comum, né? Era um nome que em hebraico era Miriam, né? Irmã de Moisés. Maria, né? Era um nome comum. Mas Maria Madalena, não é que Madalena era o sobrenome dela. Ela era de Magdala, uma região da Galileia, e daí às vezes também ser pronunciado como Madalena. Então Maria Madalena, Maria de Magdala, era a região dela, né? Que ela era originária. Em Lucas capítulo 8, versículo 2, traz alguns detalhes importantes, que seria importante a gente ler, né? Lucas capítulo 8,
fala de algumas mulheres que eram discípulos, né, de Jesus. Então, no versículo 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Aqui tem algumas informações importantes aqui. Foi na Idade Média já, na Idade Média, com o Gregório Magno, que era considerado teólogo, foi papa também, lá para o ano de 591, foi ele um dos primeiros a ensinar que Maria Madalena era prostituta. E daí isso ficou. Chegou ao ponto em muitas interpretações, durante a Idade Média, classificar 3 personagens do Novo Testamento como sendo uma só, como sendo ela. Então eles pegavam e falavam que Maria Madalena era a mesma de Lucas 7, a mulher pecadora de Lucas 7, que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e também era a mesma Maria, irmã de Lázaro, que lá no Evangelho de João, capítulo 12, ela despeja um vaso, né, um alabastro, aos pés de Jesus. Então, pegava e falava que essas 3 eram uma só, era Maria Madalena. Mas hoje, já há algum tempo, os exegetas mais recentes, ao interpretar as Escrituras, acreditam que não, elas não eram uma única pessoa, elas eram 3 personagens distintas. A mulher pecadora de Lucas 7, que inclusive Lucas não, ela é anônima, Lucas não menciona o nome dela, né? E devia ter alguns motivos para não mencionar, talvez que depois da conversão dela, ela iniciou uma nova vida em outros lugares, e ele não queria que ela ficasse, talvez, marcada eternamente como uma mulher pecadora. Então ele não menciona o nome dela, deixa ela no anonimato. Lucas 7, mulher pecadora de Lucas 7. Maria, irmã de Lázaro, ela é de Betânia, né? E Maria, a Madalena, era de Magdala, né? Essa Maria aqui, está escrita aqui, ela vai aparecer outras vezes na Bíblia Sagrada, né? Ela vai aparecer depois na crucificação de Jesus. Lá em João 19 vai mostrar que ela estava lá até o fim, ao pé da cruz, né? Maria, Madalena, Maria de Nazaré, que era Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres lá. Ela também, que em João 20, também nos evangelhos sinóticos, vai depois querer, né, ir ao túmulo de Jesus para ali fazer os ornamentos ali que se costumavam fazer naquela época. Então, essa mulher vai aparecer várias vezes. E Jesus depois terá um encontro especial com ela, Evangelho de João, capítulo 20, que daqui a pouco estaremos falando. Mas então, essa mulher, fica claro aqui em Lucas, no capítulo 8, ao relacionar ela junto com Joana, mulher do procurador de Herodes, né? Era o procurador geral de Herodes, era um homem importante, e essa mulher da alta sociedade, e também cita Susana, né? E diz que essas mulheres assistiam Jesus com seus bens, ou seja, elas eram mulheres aristocratas, elas eram mulheres da alta sociedade, mulheres que, qual Jesus
falava e você não vê, né, como no caso samaritano, como eles vendo ele conversar com ela, não tinham coragem de falar, mas queriam falar alguma coisa. Então, isso aí foi um conceito que se criou no século, do ano 591 em diante, né? Agora, ela era uma mulher que tinha problemas. Não fica claro se ela teve problemas de fato, se a origem do dinheiro dela, né, não fala, né? Então, se a origem do dinheiro dela era lícita, né, foi relacionada com alguma coisa envolvendo prostituição e tal, a Bíblia não fala, mas fala que ela era uma mulher que servia Jesus com seus bens, juntamente com essas outras mulheres aqui, que eram também da aristocracia judaica naqueles dias. Mas o que a Bíblia fala sobre ela é que essa mulher, que detinha recursos financeiros certamente considerável, e a Bíblia diz que não somente ela, né, mas a Bíblia fala que algumas mulheres, ela era uma delas, as quais Jesus havia curado de espíritos malignos. Interessante usar o termo curar aqui, né? Lucas usa uma expressão diferente, ele usa a expressão curada de espíritos malignos e de enfermidades. E depois vai dizer que dessa Maria, chamada Madalena, saíram 7 demônios. Então, essa mulher teve um dia, que a Bíblia não mostra como foi, um encontro especial com o Senhor Jesus. Ela era uma mulher doente, uma mulher oprimida, uma mulher doente fisicamente, doente psicologicamente, doente espiritualmente, né? E Lucas usa a expressão curada, né? Ou seja, a questão dos demônios nela certamente atacava muito a alma dela e talvez o corpo, né? E ele não usa só a expressão expeliu demônios, ele usa curado, né? E Lucas era médico. É interessante verificar esses detalhes. Essa mulher, então, um dia ela tem um encontro com o Senhor. Não se fala o que era a vida dela passada, mas o fato é que ela era uma mulher oprimida, uma mulher certamente depressiva, oprimida, como eu disse, em todos os sentidos. Ela era doente na alma, doente na mente, doente espiritualmente. Quem sabe doente está no corpo também, que muitas vezes doença psicológica afeta o corpo. E essa mulher tem um encontro com o Senhor, ela é curada, esses demônios são, né, expelidos da vida dela, e ela se torna uma seguidora fiel mesmo. Onde o Senhor Jesus estava, ela estava ali, junto com os discípulos. E contribuía com seus bens em oferta para o ministério de Jesus, e estava ali, todo lugar, vendo Jesus curar, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus abençoar as pessoas. E ela creu de todo o coração que Jesus era o Messias, era o Cristo prometido. Mas um dia houve algo terrível, né? Houve a crucificação de Cristo. E mesmo muitos abandonando Jesus naquele momento, fugindo, inclusive seus discípulos, com exceção de João, que fica ali ao pé da cruz, a Bíblia diz que ela permanece ali, aos pés da cruz ali, vendo aquela pessoa que amou ela como nunca ninguém tinha amado ela na vida. Ela sentiu um amor diferente. Eu sei que Maria Madalena depois tem um evangelho apócrifo de Maria Madalena, que foi escrito muitos séculos depois de encerrado o cânon do Novo Testamento. Esse livro depois foi utilizado pelos gnósticos, fizeram um punhado de teorias. Depois, mais uns 20 anos atrás, 8 anos atrás, o escritor Dan Brown lançou
livros que depois se tornaram filmes, né? O Código da Vinci, que ele pegava justamente essa ideia aí desses evangelhos apócrifos utilizados pelos gnósticos e fazia teorias mirabolantes, né? Que Maria e Jesus chegaram a ser casados, tiveram filhos, que depois se tornou parte de uma linhagem da França. Navegou em teorias completamente estranhas ao cânon, ao Novo Testamento, que a Bíblia não mostra. Não é isso, isso aí nunca foi reconhecido, né, pela igreja, esses livros, essas teorias, muito menos. O amor que é mostrado de Jesus para Maria e Maria para Jesus no Novo Testamento é um amor que não tem nada a ver com a conotação sexual. Essa mulher ela se sentiu curada, salva por Jesus e amada de uma forma como ela nunca foi amada por parente nenhum, por família nenhuma, por homem nenhum, por ninguém. E agora ela vendo na cruz, ela fica fiel até o fim. Depois, na hora que Jesus é sepultado, ela ali também. E 3 dias depois, ela quer ir visitar o túmulo, levar unguento, levar coisas lá. E quando ela chega, a pedra está removida e os lençóis estão lá naquela sepultura, mas o corpo de Jesus não está. E ela começa a chorar e sente uma presença atrás dela, ela interpreta como sendo o jardineiro lá do cemitério e pergunta: onde foi colocado o corpo dele? Foi você que tirou? Onde está? Porque eu quero ir. E naquele instante, Jesus a chama pelo nome e diz: Maria. E naquele momento, a hora que ela ouve aquela voz, ela chamar o próprio nome, como certamente muitas vezes durante seu ministério ele chamou, Maria. Ela se volta e diz: Rabone, mestre. Certamente ela correu para abraçar Jesus, mas Jesus falou: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Vão agora, meus irmãos, e anunciem para os outros. Maria é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. E Jesus fala para ela ir anunciar para as outras pessoas que... E ela sai. Quando os discípulos escutam, falam: as mulheres tiveram uma visão de anjos aí, afirmando que Jesus vive, até que ele começa a se manifestar para os demais. A tradição vai dizer que depois ela se mudou para Éfeso, quando João foi pastorear Éfeso, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e morreu lá. Essa é a tradição. Existe uma série que está aí nas Netflix, né, e outras mais, no YouTube, que chama The Chosen. Foi lançado tem pouco tempo, ainda não foi concluído toda ela, são 2 temporadas, vão lançar a 3ª, que é sobre a vida de Jesus, né, narrada de uma forma interessante. Um dos capítulos é sobre Maria Madalena, e lá o produtor construiu uma história interessante, né, da vida dela e tal, e que no final Jesus a encontra, que mostra rabinos tentando expulsar os demônios dela e tudo, e no início, e depois no final o encontro com Jesus, quando Jesus expulsa os demônios, citando justamente esse texto, cura ela, né, citando justamente esse texto que eu li de Isaías 43:1. Mas isso aí é uma história, né, alguém que construiu isso aí, imaginou que poderia. Pode ter sido, pode não ter sido, mas o fato é que a gente tem que ficar com o que está escrito aqui na palavra de Deus, né? Ali é mais só uma história que alguém construiu. Mas esse texto eu li ele porque Jesus, quando ela chega chorando, ela ficou sem chão ao ver a morte de Jesus, a pessoa que ela mais amava, que ela se sentiu mais amada, que a curou, que a libertou, que a salvou, que lhe deu um projeto de vida, uma esperança, e agora ele vê essa
pessoa morta, e mesmo assim ela ainda fica querendo ficar até o final com ele, e de repente quando ele a chama pelo nome, Maria, ela se volta e se torna a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Cristo não morreu, ele está vivo. E isso me remeteu ao texto, porque no texto de Isaías 43, versículo 1, é justamente isso que está dizendo, né? Está dizendo, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te criou, que te formou, ó Jacó, né? Usa essa expressão. E porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E nesse instante, eu penso que, como esses textos eram conhecidos, talvez ela aplicava a ela naquele momento, né? O Messias chamando pelo nome, conforme Isaías 43. E Maria se tornou muito importante, né? Na época de Jesus, o machismo era muito grande, muito mais do que nos dias de hoje. Lembrando que lá era uma cultura oriental, há 2000 anos atrás, onde as mulheres eram quase que consideradas um pouco superior aos animais, né? Alguns rabinos chegavam a dizer que obrigado por que não nasci mulher. E o que Jesus faz com as mulheres é completamente fora da época. Não tem nada a ver com a época que ele vivia. Foi muito, mas muito à frente daquela época, o que Jesus fez. Elas seguem Jesus, elas servem Jesus, elas estão lá e ele as transforma em testemunhas, e ele quebra todos os paradigmas, quebra tudo, e ele não quer nem saber do status quo, né, dos pedigree da época. Ele transforma uma mulher na primeira testemunha da ressurreição. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Mateus, é Maria. Isso mostra que Jesus, erguendo o papel da mulher, né, dentro do cristianismo, mostrando que depois Paulo vai dizer nas suas epístolas, em Cristo não há mais homem, não há mais mulher, não há mais servo, não há mais escravo, não há mais raças, há um só. Cristo quebrou todas as barreiras da separação, agora somos todos um só em Cristo Jesus. Isso que é importante, né? E ela se torna essa testemunha viva, essa pessoa que foi transformada. Hoje, você, ao ler esse texto de Isaías, eu quero dizer que esse texto foi escrito para Israel, foi escrito para Maria Madalena, foi escrito para mim, foi escrito para você. É só você substituir aqui dizendo, o Senhor dizendo para você, mas agora assim diz o Senhor que te criou, que te formou. Aí, coloca o seu nome aí, eu coloco o meu. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. O Senhor te chama pelo seu nome, Ele te conhece, Ele conhece nós melhor do que nós mesmos conhecemos, Ele conhece nós. Ele te chama pelo seu nome. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, se você está precisando hoje de uma cura, seja no corpo, seja na alma, seja espiritual, seja na sua mente, seja no seu estado psicológico, o mesmo Jesus que teve um encontro com Maria Madalena tem conosco hoje e nos cura, e nos salva, e nos reme, né? É a nossa redenção. Chama hoje pelo nome, né? E te diz, eu te criei, eu te formei, fui eu. Você é meu, tu és meu. Você é de Deus. Pense nisso. Se vês alguma voz aí que está dizendo para você que você não é de Deus, que para você não tem salvação, isso é mentira satânica. O Senhor está dizendo, tu és meu, Ele que te criou. Se entrega a Ele, abre o seu coração para Cristo, hoje, agora, onde você está, e recebe a graça, o perdão, a cura do Senhor, como um dia Maria Madalena recebeu no encontro com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um, né? E
Você pode ter esse encontro hoje, aí, onde você está, porque Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai, né? Pai não é só meu, não é só de alguém que se diz religioso, o Pai é nosso. Peça onde você está e o Senhor estará te ouvindo, te atendendo, te curando, te abençoando. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima live aqui em nome de Jesus. Obrigado por você ter acompanhado esse momento. Deus abençoe a todos.